Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Portal Minas Plantão de notícias. Prepararam o cafezinho? Opa! Sempre pronto para um bom café para saber das novidades. É isso aí. E olha, o fim de semana foi agitado, viu? Teve de tudo um pouco. A gente vai começar então com o que rolou no Mineirão, hein? A torcida do Cruzeiro não tá nada feliz. O empate com o Betim, um time estreante no campeonato, causou um rebuliço danado. A torcida, como sempre apaixonada, não perdoou. Teve vaia, teve grito de adeus Diniz, a insatisfação com o técnico tá grande. E qual será que é o problema? O time não engrena de jeito nenhum. Olha, muita gente está criticando a atuação dos laterais, o William e o Marlon. As falhas deles acabaram comprometendo a defesa. E tem gente também questionando as estratégias do Diniz, dizendo que o estilo de jogo dele não encaixa com o time. Pelo jeito a pressão tá aumentando e o próximo jogo contra o Itabirito no Independência vai ser decisivo para o futuro do Diniz no Cruzeiro. Com certeza, uma derrota pode significar o fim da linha para ele. A torcida já deixou claro o que pensa e agora a diretoria vai ter que decidir: apoiar o técnico ou ceder à pressão e procurar um novo comandante. Mudando de assunto, a gente viu cenas bem tristes no aeroporto de Confins, com a chegada dos brasileiros deportados dos Estados Unidos. Uma situação complicada que nos faz pensar sobre a questão da imigração e as condições muitas vezes desumanas que essas pessoas enfrentam. Os relatos de agressões durante o voo de repatriação são chocantes e precisam ser investigados. É difícil imaginar o que essas pessoas passam, buscando uma vida melhor e sendo tratadas dessa forma. A imagem dos deportados chegando em Manaus, algemados e acorrentados, é de cortar o coração. Felizmente, o presidente Lula interveio e garantiu o transporte deles até Belo Horizonte em um avião da FAB. A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, esteve lá no aeroporto para recebê-los. É importante garantir um tratamento digno a essas pessoas. Sem dúvida. E as autoridades brasileiras precisam investigar essas denúncias de maus tratos e exigir explicações do governo americano. É isso aí. Essa situação também levanta a questão dos acordos de extradição, como aquele assinado em 2017 entre os governos Temer e Trump. Precisamos garantir que esses acordos não sejam usados para cometer abusos e violar direitos. E falando em direitos, 6 anos depois da tragédia de Brumadinho, um novo estudo da Fiocruz mostra que os impactos do rompimento da barragem continuam afetando a saúde da população, principalmente das crianças. As marcas dessa tragédia ainda estão presentes. O estudo revelou um aumento na presença de metais pesados na urina de crianças de até 6 anos. O arsênio, por exemplo, está acima do limite aceitável em 57% das amostras, e em 2021 esse número era de 42%. Que preocupante. E quais os riscos que a exposição ao arsênio pode causar? Olha, a exposição prolongada pode levar a vários problemas de saúde, como doenças de pele, problemas cardíacos, diabetes e até câncer. O estudo não aponta casos de intoxicação aguda, mas a presença do arsênio já é um sinal de alerta. Então, mesmo depois de tanto tempo, a tragédia de Brumadinho ainda afeta a vida dessas pessoas. Sim, a recuperação ambiental e social de Brumadinho é um processo longo e difícil. É preciso ter atenção e investimento por parte das autoridades e da Vale. A saúde das crianças precisa ser prioridade. É preciso garantir acesso a tratamento médico adequado e tomar medidas para diminuir a exposição aos metais pesados, como controlar a qualidade da água e dos alimentos e recuperar as áreas contaminadas. E o governo de Minas parece que está investindo bastante em segurança nas estradas, né? Com a instalação de mais radares. Isso mesmo. O governador Zema anunciou a instalação de 764 novos radares em rodovias estaduais, o que aumenta o número total de equipamentos para 1.300, com um investimento de 313 milhões. O governo diz que precisa aumentar a segurança e reduzir o número de acidentes. O DMG divulgou dados que mostram uma redução de 77% nos acidentes em trechos com radares desde 2011. Mas essa medida também gera polêmica, né? Muita gente fala da indústria da multa e questiona se os radares realmente reduzem os acidentes. É verdade, essa discussão é complicada. Os dados mostram que os radares podem ajudar a reduzir a velocidade e, consequentemente, os acidentes. Mas tem gente que defende que o foco deveria ser na educação no trânsito e na melhoria das estradas. E que os radares são só uma forma de arrecadar dinheiro com multas. O ideal seria o governo ser transparente na hora de instalar os radares, garantindo que o objetivo seja a segurança do trânsito e não a arrecadação. Concordo plenamente. E é importante também investir em campanhas de conscientização, para que os motoristas entendam a importância de respeitar as leis de trânsito e dirigir com responsabilidade. E parece que o governo também está de olho no preço dos alimentos, buscando formas de conter a alta que está assustando todo mundo. É verdade, o governo federal está pensando em reduzir a tarifa de importação de alguns alimentos. A ideia é aumentar a oferta e, com isso, forçar os preços a caírem. Mas essa medida também divide opiniões, né? Alguns especialistas temem que a entrada de produtos importados possa prejudicar a produção nacional e causar desemprego no setor agrícola. É um debate delicado. O governo precisa equilibrar a necessidade de garantir alimentos a preços justos para a população e a proteção da produção nacional.
E além da redução da tarifa de importação, que outras medidas o governo está pensando em tomar? Eles estão estudando a possibilidade de estimular a produção agrícola local e também de reduzir impostos sobre os alimentos. A intenção é aumentar o poder de compra do trabalhador. E para a gente encerrar essa primeira parte do nosso plantão de notícias, vamos falar de uma notícia que está dando o que falar. A possibilidade do presidente Lula vetar o projeto de lei da castração química para pedófilos. Essa é uma questão bem complexa que envolve ética, direito e ciência. O governo alega que não existem provas científicas suficientes de que a castração química previne a reincidência de crimes sexuais. E também aponta problemas jurídicos e éticos na proposta. Mas a proposta também tem seus defensores que acreditam que a castração química protegeria as crianças e a sociedade. Sem dúvida, esse é um tema que causa muita discussão. A decisão do presidente Lula, qualquer que seja, vai gerar polêmica. O importante é a gente acompanhar esse debate com atenção, buscar informações de fontes confiáveis e formar nossa opinião de forma crítica e responsável. Concordo. E por falar em união e diálogo, uma notícia que chamou a atenção foi a declaração do Papa Francisco sobre a possibilidade da Igreja Católica aceitar uma data fixa para a Páscoa. Iniciativa bem interessante que busca aproximar as diferentes igrejas cristãs e promover a união entre os fiéis. É isso aí. Hoje em dia, a data da Páscoa é calculada de forma diferente pela Igreja Católica e pela Igreja Ortodoxa, o que acaba criando divergências e impede que os cristãos celebrem juntos essa data tão importante. A proposta do Papa Francisco é justamente acabar com essa diferença e encontrar uma data que possa ser celebrada por todos os cristãos. Que legal! É uma demonstração de abertura ao diálogo e de busca pela união em um momento em que o mundo está tão dividido. Tomara que essa iniciativa dê certo e que a gente possa celebrar a Páscoa juntos como irmãos na fé. E com essa mensagem de esperança e união, encerramos a primeira parte do nosso plantão de notícias. Estamos de volta com a segunda parte do nosso plantão de notícias. Na primeira parte, a gente falou sobre a crise no Cruzeiro, a situação dos imigrantes deportados e o estudo da Fiocruz sobre Brumadinho. Agora vamos falar de um assunto que mexe com o bolso de todo mundo. Os radares. É isso aí. O governo de Minas anunciou que vai instalar mais de 700 novos radares nas estradas estaduais. Muita gente está falando que isso é para aumentar a segurança, mas tem gente que acha que é só para arrecadar mais com multas. Pois é, a discussão é polêmica. O governo diz que quer reduzir o número de acidentes e, de fato, os dados mostram que os trechos com radares tiveram uma queda significativa no número de acidentes. Mas, por outro lado, tem quem diga que o foco deveria ser na educação no trânsito e na melhoria das estradas. É verdade, muitas vezes a gente vê radares em lugares onde as estradas estão em péssimas condições, né? Exatamente. Os radares até podem ajudar, mas não adianta só colocar radar e esquecer do resto. Tem que investir em educação, fiscalização, melhoria das estradas. E punir quem desrespeita as leis, claro. E por falar em bolso, o preço dos alimentos no supermercado continua subindo, né? O que o governo está fazendo para tentar controlar essa alta. O governo federal está pensando em reduzir a tarifa de importação de alguns alimentos para aumentar a oferta e tentar fazer os preços caírem. Mas essa medida também é polêmica, né? Tem gente que acha que importar alimentos pode prejudicar a produção aqui no Brasil e aumentar o desemprego no campo. Não é uma decisão fácil. O governo precisa encontrar um jeito de garantir que a população tenha acesso a alimentos com preços justos, mas sem prejudicar os produtores brasileiros. É um verdadeiro desafio. E além da redução da tarifa de importação, tem alguma outra medida em estudo? O governo também está pensando em incentivar a produção agrícola aqui no Brasil e em reduzir os impostos sobre os alimentos. Tudo para tentar aliviar o peso no bolso do consumidor. E a gente não pode deixar de falar da polêmica da castração química para pedófilos. O projeto de lei que prevê essa medida foi aprovado pela Câmara, mas o presidente Lula deu a entender que pode vetar. Que esse é um assunto que divide opiniões, né? Uns acham que a castração química protege as crianças, enquanto outros questionam a eficácia da medida e os riscos para a saúde dos condenados. O governo diz que a castração química não resolve o problema da pedofilia e que é preciso investir em prevenção, tratamento psicológico para os agressores e fortalecer a rede de proteção à criança. É importante lembrar que a pedofilia é uma doença mental grave e precisa ser tratada como tal. A castração química pode até diminuir o desejo sexual, mas não trata a causa do problema. E, para a gente encerrar essa segunda parte do programa, vamos voltar a falar sobre a tragédia de Brumadinho. Na primeira parte, a gente viu que um estudo da Fiocruz encontrou metais pesados na urina de crianças. Isso é muito preocupante. Com certeza. A exposição a metais pesados como o arsênio pode causar sérios problemas de saúde, como doenças de pele, problemas neurológicos, enfraquecimento do sistema imunológico e até câncer. E o que está sendo feito para proteger essas crianças? A Fiocruz recomenda que todas as crianças que participaram do estudo e que apresentaram níveis de arsênio acima do limite façam acompanhamento médico.
E os pesquisadores também defendem a criação de uma rede de atenção à saúde em Brumadinho, com exames para detectar a presença de metais pesados na população e programas de prevenção e tratamento. É muito importante que as autoridades e a Vale tomem providências para garantir a saúde dessas crianças. A tragédia de Brumadinho deixou marcas profundas e a gente precisa continuar lutando para minimizar os impactos, principalmente na saúde das crianças, que são o futuro daquela região. Chegamos então à última parte do nosso plantão de notícias, aqui no Portal Minas. Hoje a gente cobriu bastante coisa, do futebol à saúde, passando por temas delicados e decisões importantes. E para a gente fechar com chave de ouro, acho que vale a pena a gente voltar naquela conversa sobre a busca por união e diálogo, principalmente no mundo tão polarizado. Essa sinalização do Papa Francisco sobre a possibilidade da Igreja Católica aceitar uma data fixa para a Páscoa é algo para se pensar, né? A importância de construir pontes, de buscar o que nos une mesmo com as diferenças. É verdade. Celebrar a Páscoa, uma data tão importante para os cristãos em datas diferentes, acaba gerando confusão e até um certo distanciamento entre as igrejas. A ideia do Papa Francisco é justamente acabar com essa diferença, encontrar uma data que todos possam celebrar juntos, independente da igreja que frequentam. E essa busca pela unidade não precisa se limitar à religião, né? No mundo de hoje, cheio de conflitos e intolerância, é fundamental a gente cultivar o diálogo, o respeito à compreensão na política, na sociedade, nas nossas relações. Exatamente. A gente viu isso no debate sobre castração química para pedófilos. Um tema que gera muita polêmica, muitas opiniões diferentes. O importante é que a gente discuta esses assuntos com respeito, tentando entender os diferentes pontos de vista e buscando soluções justas e eficientes. E a busca por soluções também passa pela valorização da ciência e da informação. No caso de Brumadinho, por exemplo, a gente viu que uma pesquisa científica é importante para entender os impactos de longo prazo da tragédia e para proteger a saúde das pessoas, principalmente das crianças. A gente precisa continuar cobrando das autoridades da Vale ações para minimizar os efeitos daquela tragédia, tanto no meio ambiente quanto na vida das pessoas. A saúde das crianças de Brumadinho precisa ser prioridade. E a pesquisa científica é uma ferramenta fundamental para garantir um futuro mais saudável para elas. Sem dúvida. Informação e conhecimento são a base para construir uma sociedade mais justa, igualitária e sustentável. E com essa mensagem, a gente encerra o nosso plantão de notícias de hoje. Esperamos que você tenha ficado bem informados sobre os principais acontecimentos de Minas Gerais nesse fim de semana e que a gente tenha contribuído para a sua reflexão sobre os desafios e as oportunidades que temos pela frente. Continue acompanhando o Portal Minas para ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso estado e no Brasil. Um abraço a todos e até a próxima.